Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Compartilhar. Vocês estão conseguindo ver o PowerPoint aí? Ainda não, professor. Está iniciando. Agora sim, mestre. Ah, show de bola. Show de bola. Estão me vendo aí também? Boa noite a todos aí. Boa noite a todos. Boa noite. Eu não sou a minha amiga. Bom, gente, então vamos continuar a nossa labuta, né? Nas aulas ao vivo, já que a gente não pode se encontrar presencialmente. Hoje o governador ele aumentou o decreto aí para até dia 22, né, de abril. Ainda não temos a definição oficial da instituição, tá? Mas, muito provavelmente, né, se o governador ampliou, a instituição deve ampliar também a paralisação, tá? Então, está parado, pelo governo do estado, está parado até o dia 22 de abril. Eu acho salutar, gente, assim, eu estou falando a opinião minha como, não como professor, não como profissional da instituição, mas a opinião minha como cidadão mesmo. Eu acho salutar a gente ficar esse tempinho e fazer esse sacrifício para não disseminar a doença. Eu acho que se todo mundo sair para a rua ao mesmo tempo, vai ser um problema bem grave. E aí, no final, daqui a um mês, vai ser pior ainda. Aí vai ter que todo mundo voltar para casa de novo, né? Então, acho que foi uma decisão acertada, né, quanto a essa questão do vírus, tá? Bom, então era isso que eu queria falar inicialmente para vocês, né? Falar sobre esse retorno. Então, a gente não sabe ainda, tá? Também não sei ainda, pessoal, como vai ficar as provas. Não sei, tá? Sinceramente, amanhã a gente vai ter uma reunião acadêmica com a diretora, reunião via essa mesma tecnologia que a gente está usando aqui para a aula, a gente tem para a reunião também. E amanhã a gente vai tocar nesse assunto aí, vamos ver qual é a posição da instituição quanto às provas. A gente também não tem nenhuma definição, tá legal? Assim que qualquer definição que eu tiver, eu vou mandar um e-mail para vocês. Se vocês já verem e-mail, eu até mandei um e-mail hoje que eu pedi para alguns coordenadores, para alguns representantes de turma, preencherem um formulário. Então, se vocês conhecerem algum representante de turma, pede por gentileza para dar uma olhadinha no e-mail. Tá legal? Beleza, gente. Então, vamos começar aí a colocação da obra. Então, como vem sido minhas aulas, né, mais um bate-papo, essas aulas de tecnologia de construção são bate-papo. Quem trabalha com obra vai ver muita coisa aqui que você vê na obra, né? Eu acho que o legal e importante dessa disciplina, para quem trabalha com obra, é reciclar o conhecimento e aprender os nomes técnicos, tá? Porque muita gente trabalha com obra, às vezes não sabe exatamente o nome técnico da coisa, sabe muito do que é feito na obra em si, né? Mas não o nome técnico. E para quem nunca viu uma obra, eu acho interessante essa aula pelo fato do seguinte, pelo fato da gente aprender uma situação nova, né? Eu, por exemplo, eu sempre falo muito, eu nunca trabalhei com obra quando eu era aluno, e o que acontecia? Às vezes eu via alguma coisa e falava, nossa, isso aí saiu da onde? Então, essas aulas, para mim, de tecnologia das construções, ela foi de grande valia mesmo, tá? Bom, algum de vocês aí já trabalha em obra? Ou já trabalhou? Não. Atualmente, professor, eu mexo com obra. Ah, legal. Então, vai ser bastante coisa aí que você deve ver na obra aí, né? Bom, então a gente vai falar hoje sobre alocação de obras, tá? Então, o que é a alocação? É a transferência da edificação do projeto para o terreno ao qual ele ficar inserido. Então, obviamente, a alocação é quando a gente vai pegar o nosso projeto, né, de estruturas, porque geralmente a alocação é dada no projeto estrutural, tá legal? Então, a alocação é dada no projeto estrutural. Na aula que vem, gente, a gente vai ter um chique no último aí, que eu comprei uma mesa digitalizadora. Então, vou conseguir escrever melhor aí do que no mouse. Então, a alocação, ela vem no projeto estrutural, tá legal, gente? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, eu peguei uma imagem do projeto estrutural.
Então, é quando a gente transfere o que está no papel para a obra, tá? De modo que sejam definidos os afastamentos laterais, frontais e traseiros, demarcação dos elementos estruturais a partir de um ponto de referência. Então, toda locação ela precisa ter uma referência, tá? Essa referência é do projeto de estruturas juntamente com a topografia. Tá legal? Então, geralmente, eu também tenho um projeto de terraplenagem, um projeto de infraestrutura, que vai locar o meu terreno. A partir disso, eu faço essa interação do projeto estrutural com a topografia e faço a locação da minha obra. Tá? Lembre-se que o projeto é elaborado em escala tal que reduz o objeto a ser apresentado. É óbvio, né? A gente não vai fazer o projeto com o tamanho real, né, da obra. Então, geralmente, os projetos ele tem uma escala de 1 para 50. Quando o projeto é muito grande, a escala é de 1 para 100. Mas não passa disso, tá legal? Fazer um projeto com a escala maior do que essas aqui, né? Fica muito ruim para ler o projeto, tá legal? Então, essas aqui são as escalas da alocação. Então, no momento da transferência para a realidade, desfaz essa redução, óbvio, né? De forma que o objeto voltará para a sua verdadeira dimensão. O pré-requisito para começar a alocação é a conclusão da terraplenagem, tá? Então, sem isso, eu não posso começar a alocar a obra. Eu falei na aula passada que um dos principais pontos da minha obra é começar a regularização do terreno, tá? Então, até dei um exemplo, fiz o exemplo seguinte, está aqui meu terreno, que eu quero que seja, né? E o que está lá no local. Eu preciso fazer a escavação disso aqui, a regularização, a terraplenagem, para depois, quando meu terreno estiver lá lisinho, nivelado, aí sim eu poder fazer a minha locação. Tá legal? Obviamente, outras coisas que precisam estar prontas são os sistemas de drenagem, tá? Então, a alocação de obras ela tem início com a definição do ponto de referência, tá? Esse ponto de referência tem um nome. Nós chamamos ele de RN, referência de nível, tá? Então, esse é o meu ponto de referência. O que seria isso, Igor? Por exemplo, se eu tenho aqui meu terreno onde eu desenhei, tá? Meu projeto de locação vai ter um determinado RN, que é a referência de nível, tá? Em que eu possa começar a demarcação da minha locação. E aí fazer minha locação para depois fazer as minhas fundações. Né? Vou mostrar para vocês uma plantinha daqui a pouco. Tá? A partir do qual partem todos os outros projetos, marque também os eixos principais da edificação presentes no projeto arquitetônico. Então, eu falei também alguns vídeos atrás, né, que essa definição de nível ela é dada pelo projeto arquitetônico, tá? E aí o projeto de infraestrutura, ele acompanha os níveis arquitetônicos. E onde a arquitetura se baseou nos níveis? Na topografia. Veja que tudo é um ciclo, né? Até porque o projeto arquitetônico precisa do projeto estrutural e vice-versa, né? Tá legal? Então, é um ciclo de projetos. Bom, o RN é o marco zero plano altimétrico da obra. É a metodologia que demarca os demais pontos sempre a partir do primeiro, para evitar a propagação de erros. Né? Caso uma das medições seja correta, toma-se a correção mais fácil. Tá legal? Então, quem tem que fazer essa marcação do nível, gente, é um topógrafo. Então, quem está acostumado com obra, né? Na hora da terraplenagem, o topógrafo vai pegar o projeto de infra, o projeto de arquitetura e o projeto de locação e vai locar, né, por todos os equipamentos de topografia, né? Então, o principal deles é a estação total, tá? Para determinar os níveis do terreno, né? Então, essa marcação é feita por profissional da área de topografia, o topógrafo, tá legal? Então, é um técnico em topografia. Lembrando, gente, uma coisa muito importante é que toda topografia ela precisa ser assinada por um engenheiro, tá? Ou pode ser um engenheiro agrônomo, pode ser um
Um engenheiro agrimensor, um engenheiro cartógrafo ou um engenheiro civil, tá? Agrimensor, cartógrafo e civil. Então, um profissional da área de topografia, um técnico, um topógrafo, né? Ele pode assinar como quem elaborou, né? Mas a assinatura final é dada por um engenheiro. Inclusive, o serviço de topografia precisa ser feita RT para ele, tá bom? Isso é importante a gente salientar. Vamos lá. Aqui. Bom, quais são os materiais, equipamentos e ferramentas usados no serviço de locação do meu terreno? Trena metálica com comprimento mínimo de 20 metros. É óbvio, se a gente vai fazer, né, uma locação de uma obra, a gente precisa de uma trena, né, uma trena grande. Mangueira de nível de água e nível bolha. Para quê? Para determinar o nivelamento do terreno. Lápis de marceneiro para a gente marcar posições nas tábuas, vou mostrar daqui a pouco. Tábuas e pontaletes de madeira para poder locar o terreno. Martelo, pregos e arames e fios de nylon para fazer as linhas chamadas, vou mostrar daqui a pouquinho. Prumo, tinta para marcar e, óbvio, né, os projetos. Sem projeto eu não faço locação. Tá bom, gente? Então a gente geralmente vê muitas obras sendo feitas sem projeto, né? E a gente vê lá o pedreirão lá fazendo de qualquer jeito, tudo mais. Ele vai fazer porque ele tem muita experiência, tá? Ok, não tô dizendo que não tem experiência. Só que, na verdade, a gente precisa de um projeto para fazer essa locação, tá? E muitas das obras saem com prumo errado por erro de locação. Então, a locação é primordial. Uma outra coisa que faz a locação ser tão importante é a questão da fundação, tá? Porque se você, né, como engenheiro na obra, loca algum ponto errado, aí eu não digo a obra, né? Eu digo locar algum ponto da fundação. A sua estaca vai ser cravada de uma maneira errada. E aí a estaca de maneira errada, ela vai gerar esforços adicionais que não estavam previstos nela e vai ter que recalcular um reforço para que esses esforços não venham a prejudicar a estrutura, tá? Então a locação é um processo fundamental. Bom, dando a continuidade, vamos lá. Para realizar, né, a marcação dos pontos de elemento da edificação, a gente instala estruturas provisórias, tá? Normalmente em madeira, chamadas gabaritos ou tabeiras, tá? Então, em obra aí é muito conhecido como tabeiras. Talvez vocês escutaram muito na vida de vocês, quem tem experiência, né, obviamente, o nome tabeiras, tá? Beleza. Mas o nome correto, né, é gabarito, nome técnico, tá? Construídos em tábuas e pontaletes. Essas peças são instaladas ao longo de todo o perímetro da edificação, tá legal? Tá aqui, ó, ao longo de todo o perímetro, no muro de contenção existente, ou contenção existente, a até 1,5 metro de distância da linha de marcação do terreno, tá? Bom, então, caso não haja uma estrutura para a fixação das tabeiras, marca-se o alinhamento do terreno através de pontaletes e linhas de nylon, tá? Vou mostrar a fotinho para vocês daqui a pouco. A uma distância desse alinhamento, constrói-se a tabeira cravada no solo. Vamos ver aqui. Ó, tá aqui, ó, as tabeiras, né, que limitam o terreno, tá? Aqui eu quis colocar uma fotinho de uma estação total, porque essa estação total, ela vai, primeiro, nivelar aqui, ó, o terreno, ok? Então, fiz aqui a marcação de nível. Com essa estação total aqui, ela vai delimitar o nível do meu bloco, tá vendo? O meu bloco está mais, obviamente, está mais afundado, né? Então, eu preciso estar sempre com a topografia. E aqui, ó, a tabeira, né? O gabarito é o que vai fazer a demarcação, né, da minha obra, ok? Então, são essas tabinhas aqui. Esse terreno aqui tá bem compactado aqui, tá bem limpinho, né, essa obra aqui. Essa aqui tá mais suja, né? Então o pessoal meio que
Mas também tem que ver também o terreno, né? Aqui tá chovendo, aqui tá sol, né? Então choveu bastante, tá tudo enlamiçado e tal, mas o fato é que aqui tá mais... Parece que o solo tá mais compactado, mais regularizado aqui. Tá bom? Mas isso não importa muito, desde que a alocação seja feita, né, de forma correta. Tá? Então, a tabeira é montada pela gravação dos pontalhetes em um dos lados do perímetro delimitado, garantindo-se o alinhamento entre eles através de uma linha e o seu nivelamento por meio do nível de mangueira. Poxa, eu não botei a foto aqui. Ah, tá aqui. Quis mostrar para vocês o nível de mangueira, tá? Alguém já viu o funcionamento desse nível de mangueira? Alguém que está aí na aula? Já, professor. Já viu? Então, legal, né? Isso aqui... Isso aí direto. Olha aí. Pô, show de bola. Isso aqui funciona com vaso comunicante, né? É o que a gente aprendeu lá na física. Lá na física 1, né? A gente aprendeu física 2, eu não lembro qual física que é, mas é vasos comunicantes, né? E aí, a partir disso, você tira o nível do terreno. E é interessante, né? Porque o nível que vai estar aqui, por vasos comunicantes, ele vai estar batendo igualzinho, tá? Então, parece um equipamento rudimentar, né? Mas ele estabelece, né, uma boa cota, né, uma boa continuidade aí no terreno, principalmente terreno inclinado, tá legal? Para quando a gente precisa alocar terrenos inclinados. Para alocar terrenos planos é mais fácil, né? Só pelo próprio nível comum, né, a gente pode utilizar, mas para terrenos inclinados esse nível tipo mangueira é mais interessante. Tá? Bom, então, a partir da primeira tabeira, montam-se as demais, garantindo a ortogonalidade entre os lados, né? Chamado de esquadro, okay? Por meio de um triângulo retângulo. Em seguida, pintam-se as tábuas na cor branca. As marcações nas tabeiras são feitas por meio de pregos, a partir dos quais partem as linhas de nylon que demarcam os eixos, que, ao se cruzarem, criam o ponto central do elemento considerado. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que eu tinha colocado alguma figura aqui na frente. Vamos lá. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho, ó, a minha tabeira, tá? Com o meu pontalhete, pintado na cor branca, né? Como tá ali. Aqui, ó. Cadê? Pinta-se as tábuas na cor branca. Depois, a gente, nas marcações da tabeira feita por prego, partem-se as linhas de nylon. Tá? Então tem um preguinho aqui, não está dando para ver, né? Mas quem trabalha aí sabe. Tem um preguinho aqui, ó. Ó, aqui dá para ver legal, ó. As linhas do baldrame e o prego. E o esquadro, o triângulo retângulo que eu falei para vocês é isso aqui, ó. Tá certo, gente? Então o que a gente faz, né? Qual o procedimento? Com a topografia, verificar o nível do terreno. Depois, com a topografia, né, verificar o ponto de referência. Depois disso, executar o meu gabarito, tá? É aqui dentro que minha obra vai ser locada, tá ok? E aí, preciso, por exemplo, locar uma fundação aqui, ó. O que eu faço? Pego um prego aqui, pego um prego aqui, nylon, um prego aqui, nylon. Opa, não passou no centro, né? Mas vamos fingir que passou, gente. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Acho que Professor, tá perfeito. Fica tranquilo. Não, tá. Mas só para não... Aqui, ó, vamos lá. Não vai acontecer nada por enquanto, fica tranquilo. Já pensou escava errado aí, já era. Você sabe que locou errado, quem trabalha com obra aí sabe que locou errado, já era, dá um problema feio. Eu já fui fiscal de uma obra que locaram errado. Nossa, mas eu dei tanto esporro no mestre, cara. Porque eu falei, pô, como é que você deixa 20 anos de experiência, você deixa isso acontecer, cara? Como que você deixa isso acontecer? Aí nunca mais locaram nada errado. Então, gente, com essa referência das linhas de nylon passando aqui no meio, a partir disso eu faço uma escavação baseado nessa figura que a gente viu aqui, ó. Tá certo? Aqui, ó. Então, antes do pessoal escavar aqui, certamente passou uma linha aqui, passou uma linha aqui, o pessoal foi lá e escavou. Tá legal? Então, são essas marcações
que nós sabemos onde vai ser o centro da nossa fundação, né? Pode ser o pilar ou o bloco, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Bom, então, no local do cruzamento das linhas, com auxílio do prumo de centro, crava-se um piquete, normalmente de madeira, tá? Esse piquete, ele tem a função de quê? Indicar que ali naquele ponto... Deixa eu ligar a câmera aqui. Então, qual é a função do piquete? É no cruzamento, tá? Ele vai cravar exatamente uma estaquinha de madeira para dizer que ali naquele ponto é o centro dele. Até porque caso a linha, né, ela possa balançar, porque é uma linha de nylon, você não perde exatamente o centro, tá? Da sua locação. Ok? Bom. Aqui está repetido, né? Vamos lá. A taveira, ela pode ser feita por 2 métodos distintos, contínua ou por meio de cavalete. Em uma montagem contínua, as tábuas circundam todo o perímetro da edificação sem interrupção. Já com cavalete, estruturas unitárias igualmente espaçadas ao longo do perímetro considerado, tá? O mais comum, pessoal, é essa aqui, ó, tá? É a contínua, que é a montagem sem interrupção, que são essas duas que a gente viu aqui, tá legal? Com cavalete, elas têm uma interrupção. Não sei se eu botei alguma figura aqui com cavalete mais para frente. Aqui, tipo essa aqui, ó, tá? Que é só alguns pontos da minha alocação, tá legal? Então, isso aqui é uma tabeira por cavalete. O método contínuo também é conhecido como do contorno, utiliza mais tábuas, pois forma um cercado em toda edificação. Contudo, esse método, apesar de gastar o método contínuo para alocação, apesar de gastar mais material, gastar mais tábuas, tá legal? É o método mais utilizado porque é o mais fácil de executar. O método do cavalete, a gente precisa estar muito alinhadinho para poder fazer essas execuções. Por quê? Porque essas tábuas, elas são a cada ponto, né? Então, ela tem uma tábua, depois um bom vazio, outra tábua, um bom vazio, outra tábua. Isso faz com que você gaste menos material. Ok, mas você tem mais mão de obra para fazer isso, tá? Geralmente, esses com cavaletes, tá? Em obras grandes, tá, pessoal? Em obras, o pessoal leva a sério e tudo mais, é feito com topografia, tá legal? Então, o topógrafo vai lá, marca o terreno bonitinho, então vai lá a pessoa, monta. Depois o topógrafo vai lá de novo, estação total, marca bonitinho, vai lá e monta, ok? Alguém quer falar aí? Beleza. Dar continuidade aqui, então. Então, aqui é a figura que eu mostrei para vocês, né? Então, tem esse do cavalete, as linhas de nylon. Aqui, ó, a estaquinha que eu mostrei para vocês, né? Ok? Que é o meu pontalete, tá? Cadê? Onde é que eu escrevi aqui em algum lugar? Piquete. Também conhecido como pontalete. Aqui, ó. Já os cavaletes são dispostos apenas nos pontos necessários para os alinhamentos, segundo mostra essa figura aqui. Tá? É comum que seja utilizado em obras de menor porte. Então, gente, nas obras de menor porte, ok a gente utilizar isso, desde que a gente possa garantir, de fato, esse alinhamento aqui, tá? Então, assim, em obras menores a gente pode até usar, mas o problema é garantir esse alinhamento. Para obras maiores, o pessoal usa, tá, o cavalete. Mas... Oi, alguém quer falar? Já vai. Oi, alguém quer falar? Não, foi só microfonia mesmo. Bom, então, o cavalete, para obras grandes, ele é utilizado, tá? Mas ele precisa da topografia. Tá? Sem a topografia, não rola. Para obras pequenas, aí não tem problema. Tá legal? Bom, então aqui, como eu falei, ó, sempre que há desnível no terreno, para dar continuidade à montagem da tabeira,
Utiliza-se a mangueira de nível para garantir o nivelamento do gabarito, ou mesmo que fique em nível diferente para se estabelecer a diferença da cota, tá? Então, isso aqui pode ser tanto para instalar a tabeira, né, quanto para dizer a cota da escavação, se for o caso, ou locação em terrenos irregulares. Tá legal? Então, aí a famosa mangueira, que funciona por vasos comunicantes. Tá? Então, nas tabeiras, marcam-se os elementos de fundação, estruturais e de vedação. Obviamente, a gente sempre inicia a locação pelos elementos de fundação, tá? Sempre pelos eixos, a fim de evitar confusão com a espessura do revestimento, tá? Pessoal, geralmente os projetos, acho que mais uma ou duas figuras mais para frente, eu tenho um projeto de fundação aqui, tá? Quem define os eixos é o projeto de estruturas, tá legal? Isso é importante falar, vou até ligar a câmera aqui, pelo seguinte, tá? Às vezes a gente quer locar o eixo lá, tudo bonitinho, já para ser proativo e tal, sem o projeto de fundação. Mas aí, se a gente fizer essa locação sem esse projeto de fundação, às vezes o bloco ele vai estar deslocado e o eixo que tem que passar é o eixo do bloco mais deslocado. Por exemplo, se o bloco for de 4 estacas, bloco aí bonitão de 4 estacas, o eixo vai passar aqui. Então foi fácil locar. É só pegar exatamente no eixo, no centro, né, desse bloco. E se eu tiver um bloco de 3 estacas? O eixo desse bloco aqui pode ser 2. Pode ser ou o centro de gravidade ou o centro geométrico do bloco, tá? Então, por isso que para a locação nós devemos ter o projeto estrutural de fundação. Tá legal? Porque é o projeto que vai definir onde eu vou locar. Ok? Então, não é assim, vou pegar lá o meio do bloco, tal, sair para foi locou, não. Às vezes locou errado. Tá bom? Então, a marcação dos elementos de fundação é extremamente complicada, né? Vocês, principalmente quem trabalha com obra, sabe disso. E demanda atenção redobrada do gestor, né? Gestor vocês e do mestre. Por isso que eu falei que quando eu vi a locação errada, mas eu dei muito esporro no mestre. Porque não pode uma pessoa de 20 anos de experiência errar na alocação de fundação. Porque isso aqui, gente, é prejuízo danado para a obra, porque você vai ter que mandar tudo para cálculo de novo, principalmente se você locar uma estaca errada, tá legal? Bom, então aqui, ó, eu tenho mais ou menos para vocês um exemplo, né? Só de uma locação aqui, ó, vamos lá, é um exemplo aqui do nosso livro-texto. Então, no nosso exemplo, você é o gestor da obra e contratou um topógrafo para marcação do RN no nível da rua, né? RN, só a gente voltar lá no primeiro slide para a gente lembrar. Tá aqui, ó. É a referência de nível, tá? Que é baseado em um ponto de referência inicial, ok? Voltando. A partir do ponto, né, do RN, o topógrafo realizou a marcação dos eixos dos pilares, que descarregam os elementos de fundação, nas tabeiras contínuas, pois os cavaletes mais adequados são os mais adequados para obras de menor porte. Com essa marcação, você e o mestre orientam os carpinteiros na marcação desses estacas de acordo com o projeto de fundações. Então, está aqui, ó. Depois da marcação, você e o mestre, né? Então nós e os engenheiros conferimos todos os pilares marcados na tabeira, tá legal? Então aqui eu tenho um pilar, ó, a partir das distâncias entre o eixo dos prédios e pilares, segundo os projetos estruturais. Após a verificação, a gente inicia a marcação dos elementos estruturais de fundação que sustentam os pilares. Nesse caso, é a fundação hélice contínua, uma estaca, né? Estaca circular.
esse método de construção nós vamos ver ainda nessa disciplina, tá legal? Então a gente vai ver alguns tipos de estaca, vou pedir para vocês fazerem as pesquisas, vai ser legal. O cálculo da resistência disso vocês vão ver na disciplina de fundações, tá? Quando vocês chegarem mais para frente no curso. Então, as distâncias entre os pilares e as estacas, tanto na vertical Y quanto no horizontal X, são mostradas no projeto de fundações. Então, na figura abaixo, eu tenho uma estaca, né? Um bloco de coroamento, o pilar e as estacas locadas. Então, toda a locação, gente, isso é importante a gente falar, é baseada sempre no eixo X e no eixo Y. Tá legal? Já vou mostrar uma plantinha para vocês. Daqui a pouco a gente chega lá. Mostrei aqui também, aqui eu fiz questão de colocar uma obra mais limpinha para a gente ter uma noção melhor da locação. Nesse caso aqui, ó, nós temos a nossa locação aqui, tá certo? Com as referências, nesse caso aqui, ó, uma referência para o baldrame, tá legal? Então tá aqui o baldrame sendo executado. E aqui, já escavaram, né? Mas com certeza aqui não dá para ver direito, mas tinha aqui, ó, um fio de nylon, tem até um pontaletezinho aqui, um fio de nylon que passava aqui para definir onde vai ficar essa fundação aqui, por exemplo. Tá? Aqui eu tenho uma obra mais, né, já mais bem encaminhada. Aqui, nesse caso, já está com toda a armação, né? Está esperando somente a concretagem. Então, aqui eu já tenho, ó, inclusive, meus tubos de hidráulica passando aqui, tá? Essa fundação aqui é uma sapata, tá? Pelo visto, tá legal? É uma sapata. Então, no mesmo nível, ela vai terminar no mesmo nível aqui do baldrame, tá? Aí não dá para saber se vai ter concretagem acima ou não ainda, tá? Mas aqui dá para ver, a gente vê o seguinte, o terreno, né? A minha locação do terreno bem bonitinha aqui. Os meus baldrames, tá passando bem. Essa obra aqui, gente, possivelmente, se eu tivesse de chutar, ela seria de algum galpão. Tá muito certinho isso aqui. Se eu fosse chutar, essa obra seria de um galpão. Esse plástico aqui, para quem não sabe, chama lona preta, né? Para ajudar na impermeabilização da concretagem da laje, né? Para não ter passagem de água do concreto para o solo, tá legal? Então aqui já está tudo bonitinho, escavado, com a minha locação lá ainda. Vocês vejam que mesmo já pronto para concretar, já com a armadura, né? Aqui com a tela do piso, os meus cavaletes ainda estão lá. Tá? Isso aqui só é retirado, gente, depois que a gente inicia a concretar a forma, né, dos pilares. Que aí sim não tem mais sentido nenhum os cavaletes ficarem lá. Aí a gente já pode mandar isso embora. Tá legal? Ok. Bom, uma coisa interessante, gente, é comum que o gerente da obra, né? Quando eu falo gerente da obra, isso aqui é igual ao engenheiro, tá? Nós. Terceirize os serviços de topografia. Por quê? Além de se tratar de conhecimento mais especializado, é muito caro para uma empresa manter um topógrafo no seu quadro técnico. A não ser se você for uma Camargo Corrêa da vida, que faça obra a todo momento, aí você tem que ter um topógrafo com você. Em geral, nós terceirizamos esse tipo de serviço, tá? Isso acontece também em outras etapas, tais como consultoria de fundações e estruturas. Geralmente, as consultorias de fundação e estruturas, elas são feitas pelos próprios projetistas. Por exemplo, eu sou engenheiro calculista, eu já trabalhei em obra, né, há um tempo, mas hoje eu sou engenheiro estrutural. Tá? Então, quando eu trabalhei em obra, eu chamei o consultor que era o engenheiro estrutural, que por coincidência, né, era eu. Né? Então, eu estava fiscalizando uma obra em que eu era o gestor dela, né? Obviamente o fiscal, assim, não era o gerente da obra propriamente dito, que era da empresa, né? Eu era um fiscal da obra que estava junto com o gerente, né? Tocando essa obra, uma obra pública. E geralmente se contrata um consultor, isso está previsto na planilha orçamentária, né? No caso, eu era o projetista de estruturas, então eu já estava lá, foi mais fácil para fazer isso. Mas, em geral,
tá? Nós contratamos um engenheiro de estruturas e engenheiro de fundações para dar uma consultoria nessa etapa da locação das fundações, tá? A não ser que, se vocês tiverem muita experiência e se garantirem com isso, aí não precisa do consultor, ok? Contudo, é importante que, quando for gestor de construção, acompanhe de perto esse trabalho, é óbvio, para garantir que o profissional contratado tenha marcado corretamente os pontos. E aí, eu acho interessante esse ponto aqui, para a gente até fazer uma discussão filosófica. Muita gente me pergunta o seguinte, eu dou aula há bastante tempo, né? Bastante turmas, dou aula de estrutura metálica, madeira, concreto, e vez ou outra eu dou aula dessa parte de tecnologia das construções. Então, muitos alunos me perguntam assim, fazem a seguinte pergunta. Professor, eu não vou ser engenheiro calculista. Beleza, ok. Por que eu tenho que aprender na faculdade isostática, estrutura metálica, estruturas de concreto armado, se eu não quero ser calculista? Bom, você até pode não fazer o cálculo, mas você tem que saber onde que você chega com esse cálculo. Para o dia que a gente contratar um consultor de fundações, um consultor de estrutura, a gente saber o que o cara está falando. Porque senão, se a gente não souber o que é um concreto armado, se não souber como que o cara chegou naquele cálculo, se não souber o que é a fundação, como que o cara chegou naquele cálculo, é como se a gente estivesse conversando com um índio, né? Sendo que nós, gerentes da obra, fôssemos os índios, né? Que não entendesse nada do que o cara está falando com a gente. Então é por isso que nós temos que estudar tudo no curso de engenharia civil, tá legal? Mesmo que a gente não seja calculista ou engenheiro de fundações, a gente precisa, né, saber de todos esses detalhes de como esses cálculos chegaram lá. Tá ok? E é importante a gente acompanhar. Uma coisa que eu sempre falo nas minhas turmas, que eu dou quando eu dou aula de tecnologia das construções. Gente, não seja engenheiro de obras prontas, tá? Seja aquele engenheiro que vocês atuem, um engenheiro que vocês estejam lá sempre, acompanhando todos os serviços, tá legal? Seja esse tipo de engenheiro. Então, eu vejo muito engenheiro que nem sai do escritório. Deixa tudo o mestre tocando e nem sabe o que está acontecendo. Não seja esse tipo de engenheiro, tá bom? Bom, depois da nossa discussão aí, vamos continuar. Então, no nosso exemplo, a edificação estruturada de elementos concretos, as paredes possuem apenas função de vedação. Nesse caso, a marcação das alvenarias se dá em relação aos elementos estruturais, principalmente vigas e pilares, não sendo necessário marcá-las na tabeira. Por quê? Quando eu tenho a alvenaria somente com função de vedação, tá? Essa alvenaria, ela vai estar apoiada em cima do baldrame, tá certo? E o baldrame já foi locado junto com os pilares. Então, eu não preciso fazer uma locação lá no meu cavalete, na minha tabeira, desculpa, só para alvenaria de vedação. Se eu vou colocar ela exatamente em cima do baldrame, tá legal? Agora, quando a alvenaria for estrutural, ou seja, ela não tiver função de vedação, tiver função de segurar e garantir a estabilidade do conjunto, aí, tá, eu preciso marcar na minha tabeira essas alvenarias, tá? Isso é importante, tá bom? A gente salientar. Ó, aqui, ó. Porém, nas construções de pequeno porte ou naquelas onde as paredes são os elementos estruturais, no caso de alvenaria estrutural, essas devem ser marcadas na tabeira após a conclusão das fundações. A diferença com relação ao descrito anteriormente diz respeito à marcação dos eixos nas faces das alvenarias. Ok? Bom, então aqui, gente, basicamente concluímos essa parte, né, de locação. Tá? Agora eu quero mostrar para vocês aqui uma planta. Então, para quem nunca teve oportunidade de ver, tá legal? Essa é uma planta de locação, tá? E essa planta é gerada no nosso projeto estrutural, tá legal? E olha o que eu falei aqui para vocês, ó. A locação é dada por eixos no projeto, tá legal? Aqui, eu acho que... Ah, não, tá certinho aqui ainda. Ó, vejam que esse pilar aqui, ó, ele não tá no eixo que a gente marcou. Ele está um pouquinho afastado. Então, não adiantaria eu colocar simplesmente um cavaletezinho aqui e escavar, porque estaria errado, né? Então, eu preciso fazer essa marcação aqui
também lá na minha tabela. Tá legal? Então, aqui, ó, que eu falei para vocês, o bloco sobre 3 estacas, nesse caso aqui está passando não no centro geométrico, né, mas no centro de gravidade do bloco. Olha que interessante aqui também, ó. Essa fundação, foi o que eu falei para vocês, ela não está passando exatamente no eixo da locação. Então, é importante a gente tomar cuidado e para o que eu falei, né? Quem loca é o projeto, tá? Não é sair fazendo um monte de interseção, colocando lá os pontaletes e sair escavando. Quem loca é o projeto, tá legal? Então aqui eu tenho projeto de 2, 1 e 3 estacas, tá? Esse projeto aqui foi feito pelo software chamado Eberic, tá legal? Aí, claro, editado pela empresa, mas isso aqui é a cara do Eberic. Uma coisa interessante na nossa locação é o seguinte, mais questão de desenho, mas é para vocês saberem também, tá? Os eixos horizontais da minha obra, ele é dado por letras. E os eixos os eixos horizontais. E os eixos verticais são dados por números. Tá legal? Eixo horizontal, letra, eixo vertical, número. Lembra que eu falei do RN ou de um ponto padrão? Tá? Geralmente isso está marcado no ponto de estrutura, no projeto de estrutura, que é geralmente quando tem o eixo 00. Aqui essa planta está faltando, tá? Mas geralmente aqui vem os números, 0, aí a distância daqui para cá, sei lá, 4 metros, aí vai vir aqui 400 e alguma coisa. A mesma coisa aqui, ó, 0, 600. E aí o ponto de referência é o meu 00. Então aqui é o meu RN. Ok? Beleza, gente. Então, dando um zoom, vamos dar o zoom em um... aí. Opa. Estão vendo aí, gente? Estão, né? Sim. Beleza. Bom, vamos lá. Vamos para os exercícios. Considere a figura a seguir, que representa em um projeto de fundações um pilar, suas estacas e o bloco de coroamento. É um elemento de transição na estrutura, né? Então, vocês vão ver isso aqui em concreto armado 2. Nós vamos tratar um pouco sobre blocos. Na continuidade da nossa disciplina, tá legal? Mas nesse momento a gente vai ver eles de uma forma genérica assim. E o dimensionamento disso vocês vão ver na disciplina concreto armado 2. Tá? É nessa disciplina que a gente vê o dimensionamento do bloco de coroamento. Vocês vão aprender a calcular isso aqui. Tá? Então, nesse projeto, o pilar chega ao nível mais baixo da edificação, descarrega a sua carga no bloco, que redistribui isso para as estacas. Então, imagine aqui para vocês. Ó, aqui é o terreno, ok? Aqui é o pilar. Aqui é o bloco. E aqui são as estacas. Beleza. A minha carga, ela chega por aqui, a carga P. A estaca, eu utilizo a estaca quando o solo ele tem uma baixa capacidade de carga, ou seja, o solo, se eu colocasse só o bloco sem as minhas estacas, o solo não aguentaria. O que é o solo? O que é o bloco sem as estacas embaixo? É uma sapata, né? Então, o solo não aguentaria. Então, para isso, eu preciso levar lá para as camadas inferiores, né? E aí quem tem essa função são as estacas, para aumentar a capacidade de carga. Só que quando essa carga chega aqui, ela se distribui para cá e se distribui para cá. Então, por isso que eu tenho mais de uma estaca, né? Porque, por exemplo, se eu tenho aqui, nesse caso, nesse bloco de 3 estacas, se eu tenho, vamos supor, 300 toneladas de carga chegando para a fundação, para cada estaca vai 100 toneladas. Basicamente é isso. Tá legal? Então, a função do bloco de fundação é transferir a carga do pilar para as estacas. E a função das estacas é resistir ao carregamento da estrutura, fazer com que o solo resista a esse carregamento.
Tá legal? Bom, lembra que eu falei também para vocês que a alocação ela é dada em x e y. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Isso aqui é muito comum em projeto, a gente precisa aprender a ler isso. Tá? Com base na figura, marca a alternativa que mostra as distâncias em x e y, respectivamente das três estacas em relação ao pilar. Então, aqui eu tenho o pilar P18, né? E geralmente nós chamamos a estaca de E18A, E18B, E18C. Significa que é estaca 18A, estaca 18B, estaca 18C. Tá ok? Lembrem desse eixo x e y como um plano cartesiano, que a gente aprendeu lá no ginásio, né? Para cá, para a direita de x, é positivo. Para cima de y, é positivo. Para a esquerda de y, negativo. E para baixo de y, negativo. Tá legal? Então, para a esquerda de x, positivo. Para cima de y, positivo. Para a direita de x, positivo, né? Para a esquerda de x, negativo. E para baixo de y, negativo. Então, são as coordenadas cartesianas. Nós utilizamos essas coordenadas para fazer o nosso projeto estrutural e para ler o projeto. Então, o que está pedindo no exercício é o seguinte. Vamos marcar as distâncias. Para que é importante essas distâncias, Igor? Se a gente não locou lá, o fio de nylon passou aqui, o fio de nylon passou aqui, locamos o centro. É porque a gente só locou o centro, né, gente? Nós precisamos depois fazer a locação para essa estaca e para essa estaca. Ok? Beleza, então por isso que nós precisamos saber essas distâncias. Vamos lá. Para E18A, a cota x, lembrando, né? Tudo que está aqui na origem é zero. Tá? Então, pessoal, vendo aqui, ó, em x, eixo x, em relação ao E18A, o eixo x, ele é zero. Tá? Então, vou colocar aqui. E18A. O eixo x, ele é zero. Tá? Lembrando como a gente desenha em coordenada cartesiana, né? X e Y. Ok? Beleza. Então, em relação ao E18A, o eixo x é zero. Beleza. Então, a gente já desmarca essa aqui e já matamos essa aqui. E o eixo Y, ó, para cima é positivo, né? Então, daqui do meu eixo até o eixo da estaca, eu tenho a distância de 103. Então, meu E18A, 0 e 103. E18B tá aqui, ó. Meu centro e meu E18B. Em relação ao eixo X, eu andei para a esquerda. Se eu andei para a esquerda, ó, o eixo X ele é negativo. Se ele é negativo, aqui vai ser menos. Menos quanto? Quanto eu andei do centro até aqui, ó. Andei 87. Então, menos 87. E em relação a x, ó, daqui para baixo. Se eu andei para baixo, o eixo x para baixo é negativo. Então, se eu andei do zero aqui para baixo, vai ser menos 49. Então, já sei até qual a opção, né? Matei essa aqui e matei essa aqui. É a D. Mas, vamos terminar o E19. O E19B. O E19... E19, falei besteira, gente, desculpa. Falei besteira. O E18C, ó, minha origem aqui. Se eu andei para a direita em X, para a direita em X é positivo. Então, andei 87 positivo. E em Y,
eu andei para baixo, né? Se eu andei para baixo em Y, é negativo. Andei quanto? Menos 49. Então, o que prova aqui que é a letra D. Está aí a nossa locação das estacas em relação à locação dos pilares. Tá legal, gente? Então, com isso aí a gente encerra a aula de hoje, tá? Agradeço aí a presença de todos, né? Como eu falei para vocês, a nossa aula é muito bate-papo, principalmente para quem não trabalha em obra. Tem acrescenta legal, sempre tentar trazendo coisas de projeto, tá? Tem muito projeto, gente, eu já fiz muito projeto, tá? De estruturas, é óbvio, mas a gente sempre eu trabalho também no Centro de Estudo de Projetos, então tem projeto de hidráulica, elétrica, então o que tiver aqui na disciplina eu vou trazendo de projetos para vocês, como eu trouxe, né? Como eu trouxe aqui, né? Então talvez muita gente não tinha visto ainda uma planta de locação de estacas. Eu, na minha faculdade, eu nunca vi, o meu professor na época não me trouxe, tá? Então, como eu trabalho com projetos aí, eu tenho essa vantagem, tá? Então agradeço a presença. E só para finalizar, né? Para quem tem experiência em obra, relembrou alguns conceitos e viu os nomes técnicos também para esses conceitos, tá legal? Então, o que eu quero que vocês tragam para a próxima aula, tá? Então, até o dia 13, semana que vem é 13, né? Até 13/4 por e-mail, tá? Por e-mail. Eu vou querer que vocês façam uma pesquisa, tá? Então, a partir do que vocês viram na aula de hoje, que vocês vão ler no livro-texto da disciplina, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre locação de obra, englobando todos os itens que se referem à locação de obra, com referências bibliográficas e com memorial fotográfico. Tá legal? Então, eu quero que vocês peguem tudo que tem que ter numa locação de obra e faça um memorial fotográfico. Então, assim, a locação de obra começa com o nivelamento do terreno. Vocês vão escrever vão colocar a foto do nivelamento do terreno. E sempre da onde que vocês tiraram. Tirei do site tal, tirei do livro tal. Tá? Vamos acostumar a fazer essas pesquisas com referência, para quando vocês chegarem lá no TCC, vocês já estarem acostumados com isso. Tá legal, gente? Então, é esse trabalho aí que eu vou querer para a próxima aula. Tá bom? Agradeço aí a participação de todos. Tá? Muito obrigado mesmo pela essa aula. Sei que a gente está tendo essas dificuldades. Eu queria estar na faculdade agora, nesse momento, mas, infelizmente, é o que nós temos. Então, todos nós estamos em quarentena. Eu acho que essas aulas estão sendo bem interessantes. Eu entrei em algumas aulas aí, vi aulas muito boas, inclusive. Aulas que eu aprendi, entrei assim, falei, caramba, não lembrava disso, tá? E, na medida do possível, é o que a gente pode fazer. Bom, em relação a provas, ainda não tivemos oposição oficial da instituição. Vamos ter em breve, por quê? Porque o governador do estado colocou a nossa quarentena até o dia 22, tá? Então, muito possivelmente, a gente deva ter mais uma semana aí sem aula, tá? E aí, qualquer posição quanto às provas, eu passo imediatamente para vocês. Tá legal, gente? Ô, professor, tem quantos trabalhos para entregar? Esse já é o terceiro. Esse já é o terceiro trabalho. Tá. Esse é o terceiro trabalho. Tá legal? Beleza. Um do vídeo que eu deixei gravado. Um do vídeo que eu deixei gravado na unidade 1, sessão 3. Outro da aula passada, unidade 2, sessão 1. E dessa aula, unidade 2, sessão 2. Tá legal? Tá ok. Beleza, então, professor. são 3 trabalhos. Vocês podem me entregar, tá, gente? Não tem problema. Só vão me entregando. Se vocês não me entregarem, assim, porque algumas notas eu já lancei. Então, quem me entregar, o que eu vou fazer? Eu vou retificar a nota. Se não me entregar, vai ficar sem um ponto de trabalho. Não tem problema. Professor, eu quero te entregar tudo na semana que vem. Vou deixar acumular. Não tem problema. Pode me entregar tudo junto. Tá? Só não deixa de entregar. Ok? Tá bom. Sem problema nenhum. Beleza. Tá? Às vezes vocês querem pegar um dia para fazer tudo e aí faz tudo de uma vez. Beleza. Pode falar. Pode falar. Quem tá falando? Professor, esse trabalho que o senhor falou aí, eu não entendi direito porque cortou, que é para segunda-feira. O senhor pode falar novamente? Posso, claro. Só um minutinho. Deixa eu compartilhar aqui de novo. O que é para vocês fazerem? A aula de hoje foi sobre locação de obra, certo? Então,
O que eu falei aqui está no livro texto da disciplina. Então, baseado no que eu falei no livro texto da disciplina, o que vocês vão fazer? Uma pesquisa sobre o tema, locação de obras, que engloba todos os itens que se referem à locação. Então, desde o começo, lá com a terraplenagem, até as escavações. O professor está travando. Está travando? Tá travando um pouquinho. Não sei se do pessoal também tá, mas tá travando. Minha internet não está legal hoje. Travando também. Não tem problema. Professor, será que o senhor poderia colocar, de repente, lá no AVA, lá, direitinho o que a gente tem que fazer? Por favor, que acho que fica mais fácil, que aí a gente vai, na próxima aula, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, fica mais fácil. Coloco, sem problema. Sem problema. Assim que eu acabar aqui, eu vou colocar a aula gravada lá. Espero que não tenha travado muito durante a aula. Não travou só agora no final, mestre. Não, tá legal. Aí eu vou colocar direitinho lá o que eu vou pedir, tá? Mas é um trabalho interessante, eu peço para vocês fazerem mesmo, porque, gente, vocês como engenheiros, vocês vão fazer muito isso, tá? Então, esses trabalhos, principalmente o trabalho de BIM, eu pedi um trabalho de BIM, gente, para vocês fazerem. Esse trabalho aí é essencial. A partir do ano que vem, o governo federal, todas as obras do governo federal vai ser tudo na metodologia BIM. Vocês vão precisar aprender bem a metodologia BIM, tá? Então, tem 3 trabalhos. Um sobre BIM, outro da aula passada, que eu pedi sobre canteiro, e esse sobre locações, tá legal? São esses 3 aí que a gente tem. Tá legal, gente? Muito obrigado, pessoal. Falou, professor. Valeu. Fiquem com Deus, se cuidem, gente. Quem puder ficar em casa, por favor, fique em casa. Lembra das nossas crianças, dos nossos pais, das nossas avós, que precisam que a gente fique em casa. Quem puder, claro. Tá legal, gente? Com certeza. Beleza. Falou. Fiquem com Deus. Valeu, boa noite. Valeu. Falou, um abraço. Andrezão, esse trabalho de hoje é em grupo ou é individual? Eu não consegui entender, mano. Tá merda, viu? Então, mas esse trabalho de hoje é em grupo ou é individual? Eu não consegui entender isso daí. Ô, Gleidson, eu vou pedir para você encerrar aí, porque se você não encerrar, eu não vou conseguir fazer a gravação, encerrar a gravação. Ah, só um minuto, Não, professor. tá tranquilo. Beleza, sem problema.
Peraí que eu tô perdido aqui, que eu não usei. Beleza, sem problema.